Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios da página 12 e 13 do livro de Química, como foi orientado na aula anterior. Então, na página 12, o primeiro exercício da atividade para a sala diz assim: com relação às configurações eletrônicas esquematizadas a seguir, indique a alternativa correta. Então, nós temos aí dois átomos com distribuição eletrônica em 1 e 2, e a gente teria que fazer a organização dessas configurações pelo diagrama de Linus-Pauling. Chegando lá no final da distribuição eletrônica, pelo diagrama, a gente chegaria no 4p4 para o primeiro e o 4f5 para o segundo. E aí, analisando as alternativas, na A a gente teria os átomos dos elementos 1 apresenta 4 elétrons na valência. Não seria a resposta correta, por quê? Porque o elemento químico 1, ele tem na última camada de valência, que seria o 4s2, junto com o 4p4, 6 elétrons no total. Então, não seria 4, não seria a resposta correta. Em B, diz assim: o elétron mais energético do átomo do elemento 2 encontra-se no subnível 6F. Também está incorreta, porque o elétron mais valente ele está no subnível F com o nível 4, então seria o 4F5. A C também está incorreta, porque diz o átomo do elemento 2 apresenta 7 elétrons desemparelhados. Então, o átomo do elemento 2 apresenta 5 elétrons desemparelhados, e não 7. D. O número quântico do elétron mais energético no átomo de elemento 1 são N4, número quântico principal 4, número quântico secundário 1, número quântico magnético 0 e número quântico spin mais 1 sobre 2. Então, também está incorreto, porque o número quântico principal é 4, o número quântico secundário é 1, o número quântico magnético seria menos 1 e o número quântico spin seria mais 1 sobre 2. E a última alternativa seria a resposta correta, então a gente teria aqui como resposta correta a alternativa E. A 2 diz: o comportamento de elétrons na eletrosfera do átomo foi exaustivamente estudado por renomados. No exercício 2, pede para a gente relacionar o cientista com a sua descoberta em relação à química quântica. A ordem correta seria 5, 6, 1, 2, 4 e 3, alternativa B de bola. Já no exercício 3, a gente teria ali, assinale a alternativa em que se encontra um conjunto de números quânticos possíveis para um elétron. Aqui a gente tem o número quântico principal igual a 3. Nesse caso, ele vai ter 3 camadas. Sendo esse elemento com 3 camadas, ele vai ter o número quântico principal, que são subníveis, até o S, P e D, 0, 1, 2. Então, ele seria até o 2. Ele não pode ter número quântico principal secundário igual a 3, porque ele teria que ter o subnível F, e a terceira camada não tem subnível F. A B diz que N igual a 2, L igual a 1. Se eu tenho L igual a 1, quer dizer que o meu número quântico secundário é o P. Se eu vou até o P, pelas caixinhas, pelos meus orbitais, P tem 3 orbitais, 0, menos 1 e mais 1. Aqui diz que o número quântico magnético seria menos 2, e a gente não tem menos 2, a gente não tem mais orbitais, a gente só tem 3 orbitais, que é menos 1, 0 e mais 1. Então, não pode ser a B. A C é a resposta correta. No exercício 4, o enunciado diz: os 4 números quânticos do elétron diferenciados
maior energia de átomo A são N igual a 4, L igual a 2, ML igual a 2 mais, MS para certinha para baixo, mais 1 sobre 2. Observando os elétrons emparelhados, determine o número atômico do elemento químico A. Então, eu teria que fazer aqui a descoberta de qual foi o último nível, qual foi o subnível e qual seria a quantidade de elétrons que eu teria no final pela distribuição eletrônica que a gente teria que contar. Então, como que seria feito? Aqui a gente vai ter 4 é o nível. O número quântico secundário seria a indicação do subnível, igual a 2. Então, eu tenho SPD 0, 1, 2. Então, é o D. A quantidade de elétrons que eu teria no subnível D, eu teria que fazer lá as caixinhas, com 5 caixinhas, ou seja, 5 orbitais. Colocar ali os valores que cada orbital possui. Menos 2, mais 1, mais 2. Distribuir os elétrons. E verificar que ele parou no mais 2. Então, ele parou nesse orbital, com a setinha para baixo. Então, quer dizer que ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Então, vai ser 4D10. Pela distribuição eletrônica aqui, até chegar no 4D10, que seria esse aqui, a gente teria que contar os elétrons. Então, seria 2, mais 2, mais 6, mais 2, mais 6, mais 2, mais 10, mais 6, mais 2, até chegar no 10. Isso daria 48. Então, o número atômico desse átomo é 48. A 5, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica aqui dos elementos químicos. Então, fazendo a distribuição pelo diagrama de Linus-Pauling, eu teria aqui com 35 elétrons, que é relacionado com o número atômico 35, do bromo, a gente teria o início 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Então, começa com 1s2 e vai até o 4p5. Na B, eu tenho o elemento químico enxofre. O enxofre recebe uma carga aqui, ó, uma carga negativa. Isso quer dizer que o enxofre ele tem número atômico igual a 16, mas se ele tem uma carga negativa, que é 2 menos, quer dizer que ele vai ganhar 2 elétrons. Então, se ele tinha 16 como número atômico, quer dizer que ele tinha 16 elétrons. Mas se ele ganhou 2 menos, quer dizer que ganhou 2 elétrons, então ele vai ficar com 18 elétrons. Então, eu tenho que fazer a distribuição com 18 elétrons. Então, fazendo aqui a distribuição, eu teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Daria aqui 18 elétrons, iniciando pelo 1s2 e terminando aqui em 3p6. O cobalto, ele está na letra C e na letra D. Na letra C, a gente teria ali 27 elétrons e na letra D, também 27 elétrons. Porém, ele vai se tornar um cátion, ele tem uma carga aqui, ó, 2+. Toda vez que a gente tiver o sinalzinho de mais como carga, quer dizer que o átomo ele vai perder. Então, anteriormente, a gente teria a carga negativa, quer dizer que ele ganhou. Se ele tem carga positiva, quer dizer que ele perdeu. Então, se ele tem 27 elétrons, porque ele tem um número atômico igual a 27, se ele perdeu 2 elétrons, aqui ele vai ficar com 25 elétrons. Então, fazendo a distribuição da letra C, do cobalto na letra C, a gente teria, pela distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7.
Então, eu iniciaria com um S2 e seguiria até o 3D7. Já no caso da letra D, o cobalto, ele perdeu 2 elétrons, então tem que fazer a distribuição com a quantidade de 25 elétrons. Então, aqui, ó, no cobalto 2+, a gente vai ter que fazer a distribuição com 25 elétrons. Então, ele vai perder 2 elétrons. De qual camada ele vai perder? Então, pela distribuição eletrônica, a gente teria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Eu não vou tirar elétrons do 3d7, eu não vou ter 3d5 para que eu chegue em 25 elétrons. Eu vou tirar elétrons da camada mais externa, ou seja, do 4. Onde vai ficar a camada mais externa? No M ou na N? Se a gente for pensar que eu vou ter 1, 2, 3, 4 camadas, eu tenho a camada 1, 2, 3, 4, que é a K, L, M, N. Eu não vou tirar elétrons do terceiro nível, que é a camada M. Eu tiro elétrons da última camada, que é a camada N, então é do 4. No 4 eu teria 4s2, então eu tiro aqui 4s2, então eu teria, pela distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10, porque essa camada com 2 elétrons, ela vai desaparecer porque teve a perda de 2 elétrons.